Capítulo 36. Deus se envolve em política? Uma pesquisa conduzida pelo Instituto Gallup em 2010 constatou que 1 em cada 5 norte-americanos acredita que Deus está ativamente envolvido na vida diária do mundo e tem uma visão econômica conservadora que se opõe às normas do governo e defende o livre mercado. Então, Deus é a favor do governo reduzido, de impostos mais baixos e de uma economia livre de mercado? Deus é democrata, republicano, socialista ou o quê? Deus se filia a partidos políticos ou se envolve em programas partidários? A questão do reino. Se alguma vez Deus se envolver em política, isso aconteceu no século I. O povo judeu havia sofrido muitos anos sob o regime de outros governos, em alguns casos tendo sido até mesmo escravizado. Durante séculos eles haviam esperado por um Messias, pelo seu Messias, o Cristo, que tiraria sua nação da tirania e a conduziria para um novo reino de justiça e glória. Quando Jesus entrou em cena, seus discípulos pensaram que havia chegado o tempo em que seu Messias reuniria um exército, derrotaria os opressores romanos e estabeleceria um novo reino de prosperidade e liberdade. Como se sabe, as esperanças por um reino terreno foram frustradas com a morte de seu líder. O que é claro é que os seguidores de Jesus entenderam mal o envolvimento de Deus com a política. Quando Jesus foi levado à presença de Pôncio Pilatos, governador romano, este também tentou obter algum esclarecimento sobre o ponto de vista do prisioneiro e de suas ambições. E Pilatos lhe perguntou se ele era o rei dos judeus. Jesus respondeu: "O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus servos lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Entretanto, o meu reino não é daqui." João 18:36. Parece que o Senhor do Universo não considera esse mundo seu reino. Então, o que ele quis dizer com "o meu reino não é deste mundo"? Onde está o conflito? O tipo de reino e de política de Jesus não consistia em derrubar o Império Romano. Sua oposição não era ao Império Romano ou mesmo aos líderes judeus. Sua oposição era a Lúcifer, seu arqui-inimigo. Por meio da escolha dos primeiros seres humanos que pecaram e de se rebelar contra Deus, Satanás obteve controle das coisas antes que o reino deste mundo pudesse se tornar o reino de Deus. O discípulo João confirmou: "Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno." 1 João 5,19. Existem agora 2 reinos com 2 cosmovisões bastante diferentes. O reino deste mundo, que tem Satanás como seu rei, e o reino do céu, que tem Deus como seu rei. Isso significa que estamos vivenciando atualmente um conflito entre esses 2 reinos. O conflito não é realmente de natureza política, como Pilatos presumiu. A luta nem sequer é cultural. O principal inimigo não é a pessoa ímpia, um regime perverso ou uma ideologia política. Essa guerra é entre Deus e Satanás. A nossa luta não é contra pessoas, mas contra os príncipes deste mundo de trevas, contra os exércitos espirituais da maldade nas regiões celestiais. Efésios 6,12. No que Deus está interessado? Mas isso significa que Deus não está envolvido ou interessado nos assuntos deste mundo? De modo nenhum. Jesus disse que deveríamos dar a César o que é de César, Mateus 22:21. Devemos orar pelos líderes do governo, 1 Timóteo 2:1 e 2, e honrá-los, 1 Pedro 2:13 e 17. Mas o objetivo de Deus não é reformar os reinos deste mundo por meio de um programa político. Seu plano é vencer Satanás, dar o fim ao sofrimento e à morte, recriar os céus e a terra e estabelecer um reino eterno com todos os que nele confiam. Acrescentamos que isso não significa que nós, cristãos, não devamos nos envolver na busca por uma saudável mudança social e econômica em nossas comunidades, cidades, país e nas nações do mundo todo. E há princípios bíblicos que podem ser aplicados a estruturas governamentais e econômicas.
Jesus disse que seus seguidores devem ser fundamentalmente sal da terra, luz do mundo, diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está no céu. Mateus 5, 13 ao 16. Uma expressão usada com frequência para descrever o coração de Jesus era movido por compaixão. Ao ver o cego, o leproso, o enfermo, o faminto, Jesus foi movido por compaixão. Na essência, a cosmovisão de Jesus representa um foco em cuidar dos outros, espiritual, física e econômica, social e relacionalmente, em todos os sentidos. Esse tipo de compaixão para com os outros é uma mensagem radical agora e certamente também foi durante o tempo de Jesus. Deus pode não se alinhar a um partido político, mas sua missão é redimir seus filhos perdidos presos pelo pecado e acabar restaurando toda a criação ao seu projeto original. E como sal e luz, seus seguidores não devem apenas amar a Deus com todo o seu ser, mas ao próximo como a si mesmos. E é evidente, mesmo desde o começo da igreja primitiva, como a mudança social e política resultaram no fato de os seguidores de Cristo propagarem a cosmovisão de Jesus. Os fiéis seguidores de Cristo devem ser os melhores cidadãos desse mundo, embora não façam parte dele. Jesus fez essa distinção quando orou para que seus seguidores estivessem no mundo, mas não fossem do mundo, pois não são do mundo, assim como eu também não sou. João 17,14. Os que vivem uma cosmovisão bíblica, a cosmovisão de Jesus, fazem do reino de Deus a primazia em sua vida e, além disso, se tornam uma poderosa força para o bem neste mundo presente. Capítulo 37. Como podemos conhecer a vontade de Deus em nossa vida? Uma das perguntas mais comuns hoje entre os jovens e adultos diz respeito a conhecer a vontade de Deus. Durante anos, eu, Cian, pensei que a vontade de Deus estava oculta e era tarefa minha tentar descobri-la. Como se eu tivesse de sair à caça de um tesouro. Mas as coisas não são assim. Deus praticamente expôs a sua vontade para que todos vejam. E quando conhecemos as grandes áreas que formam sua vontade, podemos compreender mais facilmente como tomar decisões sábias nos detalhes de nossa vida, tais como comprar um carro, adquirir uma casa, ir à faculdade, encontrar um emprego ideal, casar com a pessoa certa e etc. As Escrituras nos revelam muito da vontade de Deus. Vejamos alguns exemplos. A vontade de Deus é que as pessoas venham a conhecê-lo e a amá-lo. Jesus orou ao Pai dizendo: "E a vida eterna é essa, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviaste." João 17,3. O apóstolo Paulo assegurou que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2,4. O discípulo Pedro nos disse que Deus não quer que ninguém pereça, mas que todos venham a se arrepender. 2 Pedro 3,9. Assim, a vontade de Deus é que as pessoas confiem em Cristo para alcançar um relacionamento com Deus e receber o dom da vida eterna. A vontade de Deus é que os seus seguidores falem aos outros sobre a salvação em Cristo. Jesus ordenou aos seus seguidores: "Ide, fazei discípulos de todas as nações." Mateus 28,19. E continuou: "E sereis minhas testemunhas." Atos 1,8. Paulo disse que Deus nos encarregou da mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo. 2 Coríntios 5, 19 e 20. É a vontade de Deus que nós nos tornemos o que Cristo chamou de sal da terra e luz do mundo, para que os outros saibam que Ele é o caminho para Deus. Mateus 5, 13 ao 16. A vontade de Deus é que as pessoas sejam como Cristo e tenham uma vida pura. As Escrituras dizem que Deus conheceu os seus seguidores por antecipação e também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Romanos 8, 29. Neles foste instruídos a vos renovar no espírito da vossa mente e a vos revestir do novo homem, criado segundo Deus, em verdade, justiça e santidade. Efésios 4, 22 ao 24.
É a vontade de Deus que nos tornemos conforme a imagem de Cristo e tenhamos vida pura. A Bíblia diz: a vontade de Deus para vós é esta, a vossa santificação. Por isso, afastai-vos da imoralidade sexual. Cada um de vós saiba manter o próprio corpo em santidade e honra. 1 Tessalonicenses 4, 3-4. A imoralidade sexual é rotina hoje em dia. Mas a vontade de Deus é que as pessoas solteiras permaneçam puras até o casamento e que as casadas permaneçam sexualmente fiéis ao seu cônjuge. A vontade de Deus é que nós amemos uns aos outros. Jesus disse que as Escrituras dependem disso. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo semelhante a esse é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus 22, 37-39. Pouco antes de ser crucificado, ele declarou aos discípulos: eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vós amais uns aos outros. Nisso todos saberão que sois meus discípulos, se vós amardes uns aos outros. João 13, 34-35. É a vontade de Deus que o amemos com todo o nosso ser, tornando-o nossa prioridade. E vivamos esse amor amando outras pessoas. E amar os outros inclui coisas como aceitar uns aos outros, Romanos 15, 7. Perdoar uns aos outros, Efésios 4, 32. Ser pacientes uns com os outros, Efésios 4, 2. Viver em harmonia mútua, Romanos 12, 16. Servir, Gálatas 5, 13. Submeter-se, Efésios 5, 21. Confortar uns aos outros, 2 Coríntios 1, 4. E assim por diante. Essas são algumas áreas importantes nas quais as Escrituras revelam qual é a vontade de Deus. Mas como saber mais especificamente como Ele está nos dirigindo para fazer isso ou aquilo na vida? Primeiro, devemos ter certeza de que estamos fazendo tudo o que podemos para seguir a vontade de Deus, nas áreas mais importantes da nossa vida. Então temos liberdade para fazer escolhas que têm consequências. Se fizermos escolhas sábias, experimentaremos boas consequências. Se fizermos escolhas imprudentes, sofreremos as consequências negativas. Mas, novamente, decisões como que faculdade frequentar, como com quem namorar ou casar, que carro ou casa comprar, que emprego aceitar e etc. não são escolhas morais certas ou erradas. Deus nos dá liberdade de tomar essas decisões e quer que façamos escolhas sensatas nesse quesito. Para fazermos escolhas sensatas em nossa vida, é bom contar com pelo menos 5 fatores. Fator 1. Recorrer a Deus em oração. Tiago 1, 5. As pessoas prudentes buscam a sabedoria de Deus para saber se uma decisão transgride de alguma forma sua vontade moral. Segundo, buscar orientação nas Escrituras. 2 Timóteo 3,16. A pessoa prudente busca orientação na palavra de Deus, a fim de encontrar força e percepção para continuamente buscar Deus e o seu reino em primeiro lugar. 3. Ponderar. Provérbios 18, 13. Reúna os fatos. É sábio fazer uma lista dos pontos favoráveis e contrários para obter direção antes de tomar uma decisão. 4. Buscar conselhos de outros cristãos. Provérbios 15, 22. Há grande sabedoria no conselho de muitos. 5. Permitir que as experiências da vida nos ensinem. Salmos 90, 12. Pode-se aprender muito com as experiências passadas. A pessoa sábia não comete o mesmo erro 2 vezes. A vontade de Deus não envolve tanto o que você faz, mas quem você é. Se você procurar conhecê-lo, colocá-lo em primeiro lugar em sua vida, amar aos outros, ter uma vida pura, semelhante à de Cristo, falar a respeito dele aos outros, você aumentará a probabilidade de tomar decisões sábias em sua vida.